O Senhor é o mesmo e ao mesmo tempo sempre novo para nós, sempre fresco. Graças por poder invocar Teu nome, por conceder-nos olhar para Ti, para pedir a Ti que sejas conosco. Como Paulo escrevia para Timóteo, que o Senhor Jesus Cristo fosse com nossos espíritos. Senhor, concede-nos sentar-nos diante de Ti mesmo em espírito, olhar sinceramente para Ti, poder receber de Ti e seguir-te fielmente. Senhor, coloca Teu precioso jugo sobre nós. Esse jugo é jugo de cônjuge, é abraço de companheiro. Obrigado por esse jugo. Ajuda-nos a ser sensíveis, Senhor, para não correr em pós da nossa própria alma, senão em pós de Ti. Ensina-nos isto, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Confiamos que o Senhor vai nos ajudar para seguir lendo a palavra dEle. Confiamos que a luz dEle nos iluminará, o Espírito dEle nos tocará, nos fortalecerá no homem interior, porque pedimos a Ele em nome de Cristo. Vamos voltar para Daniel, agora no capítulo 8. Na medida que vamos avançando como aquela escada da casa de Deus, que não avança de maneira direta, senão em forma de caracol, ou em forma de espiral. O Senhor nos faz passar de novo pela mesma coisa, mas em um nível um pouquinho mais alto. E de volta passamos de novo, e de novo, e de novo, mas aí vamos subindo. Estivemos lendo, pelo menos a parte principal, que corresponde a nossos tempos, em Daniel 2. E depois lemos acerca da mesma coisa outra vez, em Daniel 7. E no próprio Daniel 7 lemos 4 vezes a mesma coisa, mas cada vez tinha algo mais. O Senhor foi acrescentando cada vez que líamos a mesma coisa, algo novo. É o mesmo e ao mesmo tempo novo. Assim é nosso Senhor, é sempre o mesmo, mas é sempre novo para nós. Esperamos realmente tocar a Ele, que Ele primeiro nos toque a nós, para poder viver a novidade do mesmo. Amém? No capítulo 8, antes de que leamos ele próprio, creio que seria necessário ler outras porções que nos vão ajudar a entender melhor o capítulo 8. Porque no capítulo 8 o Espírito Santo aplica uma própria hermenêutica dele mesmo. Quando estávamos lembrando aquelas passagens de Jesus falando sobre Daniel, quando ele vem no capítulo 24, passando as alertas de cor amarela a cor laranja e de cor laranja a cor vermelha, por causa das perguntas dos discípulos. Ele tinha falado, quando eles mostraram aquele templo de Herodes, que não era precisamente nem de Salomão, nem de Zorobabel, sino de Herodes, que não ficaria daquele templo pedra sobre pedra. O templo que fez Salomão foi segundo as medidas que Deus mostrou para Davi. E eram medidas que falam de Cristo e das delicadezas do Senhor, dos limites, dos desenhos. E
os desenhos aparecem depois também em outras edificações posteriores, que são também a ampliação da tipologia, que significa iluminação maior acerca do Senhor e sua igreja, ou do mistério de Cristo. Então, quando perguntaram os discípulos, quando ele falou desse templo de Herodes, que não era das medidas que recebeu Davi de Deus, que fez Salomão segundo aquelas medidas, era outras as motivações de aquela ampliação do templo da parte de Herodes. O Senhor falou que não ficaria pedra sobre pedra. E aí eles começaram a perguntar por sinais da vinda dessas coisas primeiro, e também a vinda dele e o fim do século, e ele começou a responder em ordem. E começou a responder em níveis de alerta. Aqui, graças a Deus, nosso país é um país bem geologicamente estável, ainda que já começou a tremer em Montes Claros, mas, bom, pelo menos não é muito comum tremores aqui, vulcões, essas coisas, parece que são do outro mundo. Oxalá que assim continue, oxalá. Bom, sabemos que não vai ser assim em tudo, mas, bom, glória a Deus. Ele começou então a usar essa alerta amarela, que em nossos países onde treme se fala da alerta amarela aqui. E Jesus falou, e às vezes, quando tratamos estes temas, às vezes podemos ser tentados a ficar na alerta amarela. Mas Jesus falou que não nos temos que preocupar disso, e é verdade, isso falou Jesus, mas não respeito de todo, sino respeito de algumas coisas que são só de nível amarelo. Se ouvireis de guerra, de rumores de guerra, de falsos profetas, não vos turbeis, porque isso ainda não é o fim. E esse pode ser o versículo favorito de alguns nesses capítulos. Gostariam de ter tempo de terminar a carreira, casar, ter filhos, ter casa, piscina, viajar. Então, ainda não é o fim, não seja fanático. Ainda não é. E é verdade, algumas coisas ainda não são. Mas só que ele passou, em certo momento, passou da alerta amarela para a alerta laranja. Então já começam as dificuldades e as tribulações e problemas de família e de relacionamento de irmãos por causa do Senhor, por causa do reino, por causa da palavra. E aí já as alertas viraram laranja, de cor laranja. Quando se fala de princípio de dores, bom, não são todas as dores, mas é o princípio. Se você compara as trombetas com as taças, você vai ver que as trombetas casi sempre se relacionam com uma expressão que aparece muitas vezes nessa lista das trombetas: 1/3. Como Deus não aperta de golpe, senão vai apertando aos pouquinhos. As trombetas são tribulação, mas só introdução da tribulação, 1/3. 1/3 das árvores, 1/3 das águas, 1/3 dos mares, 1/3 das naves, 1/3 da luz do sol, 1/3 da luz da lua, 1/3 da luz das estrelas. E também em outros versículos fala 1/3 dos homens. E depois fala 2/3 dos homens em outros versículos. Mas ele vai apertando aos pouquinhos, porque ele quer nos trazer a luz, a sensatez, ao arrependimento. Porque diz, e ainda assim não se arrependeram. Ou seja, o que ele buscava era
um arrependimento, uma conversão e um entendimento à luz de Deus, que isso está incluído na palavra grega de arrependimento, metanoia, de nous, mudança de entendimento, não julgando à luz da nossa própria prudência, nosso próprio juízo. Paulo fala que alguns pecaram por seu próprio juízo, porque não fomos tocados nem convencidos pelo Espírito. E essa é a primeira coisa que acontece no átrio da casa de Deus. O primeiro móvel que nos encontramos aí no átrio é aquela base de bronze feito pelos espelhos de bronze das mulheres de Israel. Como Jesus falou, a primeira palavra do Evangelho: arrependei-vos, mudem. Agora comece a ver a luz de Deus. Temos que ser fiéis à luz que vamos recebendo de Deus. Nosso irmão falou dessa perfeição dos meninos, cada um em sua etapa é perfeito. Se está no momento certo, é perfeito. Se chora, se se move como de um ano, se tem um ano, é perfeito. Se tem 5 anos, já não pode agir como se tivesse um. Agora, há uma conduta perfeita, normal para os de 5 anos. Vocês lembram daquela conversa de nosso irmão? E assim também, quando fala a señal de cor laranja, já é um princípio de dores. Mas depois vem propriamente o fim, que é a luz vermelha. Ele fala de que é necessário que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações e então virá o fim. E agora sim é o fim. Na luz da cor amarela, ele disse: ainda não é o fim. Mas agora já é princípio de dores, mas não são todas as dores. Mas quando chega a hora do parto, se intensificam as dores. E agora é o fim. E quando menciona a palavra fim, diz: portanto, quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, aquele que lhe entenda. Aí vemos como o nosso irmão nos está lembrando agora na introdução, que o Senhor associou fim com abominação desoladora e com pregação do Evangelho do Reino a todas as nações. Essas coisas estão juntos, são elementos que estão juntos no kairos atual do fim. Cada kairos tem seus elementos, e esses são alguns dos elementos do kairos atual. Ainda não entramos na grande tribulação, mas já está chegando. Já se estão escutando e vindo sinais do fim. Já se está vendo que a cor laranja vai virando cada vez mais vermelha. E quando fala, quando virdes, ou seja, que a igreja que esteja no tempo do fim viria. Quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, não? Aquele que lê Daniel, entenda Daniel. E aí seguiu falando outras instruções do Senhor, que às vezes parecem instruções naturais, porque também temos corpos naturais. Por exemplo, falou que se está no campo, não volte para a cidade. Claro que isso falou para os que estão lá em Jerusalém. Mas também existe o que ontem fizemos menção, do princípio de analogia. Analogia quer dizer algo que é semelhante, parecido. Então, quando o Senhor trata com pessoas específicas de tal cidade, pode ser a igreja em Tiatira ou qualquer outra,
Depois que o Senhor fala para tratar esse caso localizado com aquelas pessoas, naquele tempo, naquele lugar, imediatamente o Espírito diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está falando para as igrejas. Ou seja, que o Senhor está usando o tratamento específico com uma região, com uma igreja específica, local, numa época especial e com o espírito de alguma época. E isso que o Senhor faz ao tratar igrejas históricas locais, situações dentro de certos limites, o Espírito nos conduz a aprender a lição. Agora já não fala só para Tiatira, ou para Éfeso, ou para Jerusalém. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que aquelas instruções são válidas em casos semelhantes, ou casos parecidos, ou seja, análogos. Princípio de analogia. Não para aplicar as coisas de uma maneira dogmática, de uma maneira forçada, só para aprender as diretrizes do Senhor Jesus nesses tempos. Mas, por enquanto, só vou dizer isso. Essa é só uma parte, vamos dizer, de acréscimo, añadida, porque esse assunto da comida, da bebida, do frio, do inverno, sim, pertence ao corpo e pertence ao cuidado do Senhor. Claro que Ele usa também o cuidado das suas instruções, que temos que aprender com Ele, sem deixar nunca de andar com Ele e de atender a luz verde do Espírito em nosso coração. Às vezes Ele avisa, às vezes Ele pega aquele jumentinho e para aí. E uno tem que atender sempre ao Senhor. Nós estamos sendo guiados por módulos, por aqueles livrinhos ou cartilhas que nós chamamos em espanhol de emergências, mas claro que haverá essas e piores emergências. E aí chega a hora da cor vermelha. E aqui ele fala em Mateus, fala com a linguagem de Daniel a respeito da abominação desoladora, e isso aparece já mais perfilado no capítulo 8 e no 9 e na última perícopa, ou seja, a última visão que abrange os capítulos 10, 11 e 12, que ainda que são 3 capítulos, são uma perícopa, uma ideia completa que começa, se desenvolve e termina. E assim você vai vendo que, como dissemos no início, sobre aquele esqueleto, ele vai falando de novo e colocando os músculos, os tendões acima dos ossos, e depois os nervos, e depois a pele e todos os detalhes. Ele vai do mais simples para o mais complexo. E hoje, no entrar aqui no capítulo 8 de Daniel, entramos numa primeira complexidade, e por isso falei que ele ensina como na escada da casa de Deus, esse em caracol, à destra, no sul, começa a subir e vai nos conduzindo do primeiro andar ao segundo e do segundo ao terceiro, das câmaras que cuidam e que estão ao redor da casa de Deus, para proteger Ele e servir a ela. Aí se guardam as vestes e muitas coisas sacerdotais, e a maneira de avançar não é em linha reta, sino é dando voltas e voltas, e voltamos sobre a mesma coisa, como se fosse uma outra oportunidade que Deus nos dá, porque às vezes nas primeiras voltas fracassamos. Então Ele nos dá uma nova oportunidade, volta e joga de novo, até que vamos ascendendo. Então,
já fizemos menção nestes dias disto, mas gostaria que agora nos detenhamos um pouco mais. Vamos ler as Escrituras. Hoje tenho que estar de olho no relógio. Se me esqueço, me faz sinal com toda a liberdade. Tem irmãos que têm que sair. Então, veja comigo Eclesiastes. O livro Eclesiastes, Cohelet, como é chamado. Vamos primeiro ao capítulo 1 e logo ao capítulo 3. Oh, meu Deus, eu queria marcar aqui já. Bom, vou fazer, a ver o que posso fazer aqui. Capítulo 1, versículos 9 e 10. Isto é o filho de Davi, Salomão, que pediu a Deus iluminação, sabedoria para poder cooperar com Deus no cuidado do seu povo. Então, Deus lhe fez entender. Aquela lamparinha, pum, acendeu. Essa é a graça de Deus. E disse assim, verso 9, vamos precisar destes versos no capítulo 8 de Daniel, e o que está relacionado com ele. O que foi? São coisas que aconteceram no passado. O que foi e o que há de ser. Você vê a escala em caracol? Já aconteceram coisas no passado, debaixo da providência soberana de Deus, para nos ensinar. As coisas que estão escritas do passado não têm somente interesse arqueológico, sino que se escreveram para nosso ensino. As coisas que aconteceram, disse Pablo, aconteceram como exemplo e estão escritas para nos amoestar os que temos alcançado os fins dos séculos. Ou seja, que a intenção de ler a história é entender nossos tempos. E nós nestes tempos, mas principalmente a mão de Deus detrás dos tempos e detrás de nós hoje. E Ele está usando a sua providência e a tipologia e a alegoria e o que poderíamos chamar de vidas paralelas. No tempo dos apóstolos houve um escritor chamado Plutarco que escreveu uma obra chamada de Vidas Paralelas. E ele percebeu algo que já Deus tinha ensinado na Bíblia. Mas ele não conhecia a Bíblia. Mas para ele entender isso só pela própria história, marcou ele de tal maneira que você escuta o nome Plutarco, imediatamente associa com vidas paralelas. Ele viu na história, começou a ver a história e se deu conta que certas coisas se repetiam, certos personagens parece que se repetiam. E ele pegou os exemplos reais, este com este, e coloca vidas paralelas de fulano com ciclano. Aconteceu isso com este e também a mesma coisa com este. Vários paralelos. Um deles, bem famoso, que está no livro dele, é As Vidas Paralelas de Alexandre Magno com Júlio César, dois fundadores de impérios, que são kairós bem definidos na Bíblia. O kairós do Império Grego, que foi tão necessário para poder preparar a saída do gueto judaico para o mundo inteiro e passar do hebraico para o grego. E o grego se estendeu e o Novo Testamento se traduziu ao grego na Septuaginta, que é o mais usado pelos apóstolos nas suas citações no Novo Testamento do Antigo Testamento.
E o assunto dos helenistas, tratando de se interpretar as duas culturas, tanto em guerra, mas como em compreensão. E o que aconteceu nesse Kairos da Grécia era necessário para nós hoje aproveitar. Por exemplo, um conceito fundamental para a igreja se cocinou durante aquele período da Grécia, por exemplo, o Logos, o Verbo de Deus. Deus esperou que o conceito do Verbo, que não começou com João, nós pensamos, associamos o Verbo com João. Não, começou em Éfeso, sim, onde morou João, mas não foi original de João, começou com Heráclito de Éfeso, mas em Éfeso, onde viria João. Heráclito de Éfeso falou do Logos, e depois também Platão falou do Logos. E depois também os estoicos com os quais Paulo se encontrava na Atenas, no Areópago. E houve todo um cocinamento daquele conceito do Logos para que depois a igreja pudesse compreender a Jesus Cristo, lendo em grego. Isso foi a providência de Deus. Eu sei que às vezes temos diminuído e menospreciado, porque também partes das heresias vieram da Grécia. Mas não só vieram heresias, foi o preparo para o Novo Testamento. E essa parte de Deus, porque Deus deixou esse espaço para a Grécia. E depois vem Roma, e a história da igreja se desenvolve no Kairos de Roma. Tudo isso é conduzido por Deus, é a soberania de Deus que sabe o que está fazendo. Ele é o cozinheiro, ele está fazendo o pão, sabe quando tem que virar o bolo, quando tem que colocar um acima, e que estava acima colocar embaixo, etc. Então você vê aquele avanço. E aqui diz, o que foi, e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Então, Deus nos está dando ferramentas para entender porque às vezes Deus fala nesse estilo cíclico e porque usa vidas paralelas. Estamos falando de Plutarco e pegamos o exemplo de Alexandre Magno e de Júlio César. Nestes dias, você na internet pode ver que algumas pessoas se deram conta do assombrosamente paralelo que são as vidas de Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. Você lê, mas tem coincidências de números, de nomes, de assuntos que não sei se alguém aqui tem visto isso. Alguns falaram que sim. Isso, vidas paralelas. Mas isso não foi invento de Plutarco. Isso foi invento de Deus. Comece por Adão, figura daquele que viria. E Eva, figura da igreja. Se dá conta? Isaac, José, Davi, mostrando Cristo. Às vezes o próprio Cristo é chamado de Davi. Mas antes de Cristo, Elias, João Batista, vidas paralelas, se dá conta? Incluso na linha negativa, Aitofel, Judas Iscariote, se dá conta? E também, sim, o próprio traidor antigo, que foi Aitofel e Judas Iscariote, tiveram sua semelhança, seu parecido, seu paralelo. Também o anticristo teve seu paralelo em Antíoco Epifanes. Nós precisamos ver que Antíoco Epifanes
é uma vida paralela à vida do anticristo. É como se fosse um cumprimento típico, tipológico das profecias de Daniel acerca do anticristo. Mas depois, vemos que o anjo Gabriel fala para depois de morto Antíoco Epifanes. E Jesus não termina a leitura de Daniel como se estivesse completa com os assuntos de Antíoco Epifanes. E aí você vê a bibliologia de Jesus e a hermenêutica de Jesus. A bibliologia de Jesus era conservadora. Ele criou com toda a fé que Daniel foi que escreveu estas profecias. E são de Daniel e que foram escritas onde diz, no ano 3º de Belsazar, o 1º de Dario Medo, o ano 1º de Ciro Persa, o ano 3º de Ciro. A bibliologia de Jesus foi conservadora. E a hermenêutica de Jesus não foi somente historicista, sino também futurista. Mas ele viu o cumprimento tipológico, por isso na revelação de Jesus Cristo, ontem estávamos lembrando com aquela expressão, a besta era, mas não é. Mas ai de se levantar de novo. Era, não é e será. Isso que fala aqui. O que há de ser é a besta que será, por exemplo. Mas já foi no passado. O que há de ser, já foi. Então Deus nos está ensinando com o que já foi para compreender o que será. Se dá conta? Estas coisas aconteceram como exemplo e estão escritas para amonestar aos que estamos no fim dos tempos. Isso precisamos ter claro para poder ler com visão mais ajustada Daniel 8. Então terminemos de ler aqui esses versos 9 e 10. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, isto é novo? Já foi nos séculos que foram antes de nós. Olha, que coisa preciosa é esta, não? Que coisa preciosa é esta. Agora vamos passar no mesmo livro de Salomão, na velhice, Eclesiastés, capítulo 3, versos 14 e 15. Outra segunda passagem que complementa esta primeira. Então diz assim, sei, aqui a tradução é sei. Em Reina Valera diz, tenho compreendido. Em certo momento Deus acendeu aquela lamparina e ele começou a compreender e a saber. Sei, Deus abriu os olhos. Porque é que às vezes, irmão, como nós vivemos em Ocidente, às vezes parece que nossa mente está quadriculada ao estilo alemão do século XVIII. Claro que Deus também salva alemães. Não estou contra a Alemanha, não. Mas algumas coisas passam da mentalidade de uma época e se convertem em paradigmas como se fossem completos e não compreendemos outras culturas. Mas a palavra de Deus foi escrita para todas as épocas e todas as culturas. Não somente para Wellhausen. Julius Wellhausen foi um dos principais modernistas que interpretou o Antigo Testamento desde o ponto de vista alemão do século XVIII. E não se compreendia este aspecto do cumprimento cíclico, da tipologia, de ver presságios
Para nós, essa coisa de presságios parece como se fosse ocultismo. E sim, o ocultismo também entra exagerando isso, mas na Bíblia, quando Saul se prendeu do vestido de Samuel e se rasgou, esse acontecimento foi um presságio interpretado por Daniel, que Deus estava rasgando o reino de Saul para entregar a Davi. Isso é uma mentalidade ocidental do século XXI. Somente, bueno, alguns cristãos e o ocultismo em outro aspecto. Então, por isso nos detemos em falar isto, para que tenhamos as ferramentas hermenêuticas, ou seja, de interpretação, que estão na própria Bíblia. Às vezes Deus utiliza semelhança de som. Quando chamou a Jeremias, Jeremias, que vês? E ele viu uma planta de amêndoa. Disse, viste bem, Jeremias, porque eu apressuro a minha palavra para pôr ela por obra. Para nós é estranho apressar a sua obra simbolizado por uma vara de amêndoa. Mas se você vai no hebraico, a vara de amêndoa se diz shaket. E apressurar a sua obra se diz shoket. Shaket e shoket. Mas como no hebraico, quando você vai aprender as vogais hebraicas, diz, abre a boca para falar A. Mas não fale A, fale E. A O. Fale assim e assim, então você... Então, shaket e shoket, quase shaket e shoket. E Deus usa essa classe de fenômenos, porque nossa mente associa, nossa mente é analítica, sintética. Temos dois cérebros, um cérebro com dois lóbulos. E Deus é integral e às vezes não compreendemos certas coisas porque estamos enquadrilados na cultura do século XXI, ocidental, com influência norte-americana, ou alemã, ou francesa. Mas a Bíblia não vem dos Estados Unidos. Vem de Israel. Israel no ar, sino dentro da cultura do Meio Oriente. Então, por isso, às vezes não entendemos a Bíblia porque julgamos com nossa mentalidade quadriculada do século XX ou XIX. Me compreendem, irmãos? Então, é necessário ver estas coisas para poder compreender como Deus profetiza às vezes, com figuras. Venha, Jeremias, vamos na casa do oleiro. Olha o que está fazendo o oleiro. E ele olha o oleiro fazendo aquilo. E depois se estragou. Agora olha o que vai fazer o oleiro. E pega de novo e faz de novo. Oh, meu Deus. Às vezes uma imagem é mais rica que muitas explicações. E por isso Deus mostra imagens. E diz, uma sinal. Apocalipse diz... A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer pronto e a declarou enviando-la por meio de seu anjo, seu servo João. Essa palavra a declarou, a notificou, quando você vai no grego, tem uma raiz, semeion, de onde vem semiótica, semântica, símbolo. Ou seja, não é uma declaração assim, tipo uma sentença jurídica, não. É uma declaração por meio de símbolos. Então, essas são as sinais. E quais são esses símbolos? Vem um primeiro, lhe mostra aquela mulher, com aquele filho varão. Depois lhe mostra outra figura, aquela serpente antiga, um dragão com muitas cabeças, com muitos chifres. Depois vê aquela outra, terceira sinal que ontem lembramos,
aqueles vencedores em pé sobre um mar de vidro, com harpa de Deus cantando, 2 cânticos, aquele do Cordeiro e outro de Moisés, etc, etc. Deus vai mostrando símbolos, figuras. Que viste, meu servo? Viste bem. E você, meu servo, que viu? Eu vi isto. Viste bem, porque eu vou fazer isto. Esse é o jeito de Deus. Não somente com o Ocidente, no Oriente Médio, Oriente longe, Centro, África, Europa, América. Então, temos que ter presente essa mentalidade completa, que todo o nosso cérebro é usado por Deus. E às vezes somos muito ocidentais. Outros podem ser muito orientais e outros muito ocidentais. Mas precisamos os 2 lóbulos do cérebro se entrecruzarem no centro do cérebro. É uma figura também. Lá no centro do cérebro, você pode fazer uma X. No centro do cérebro tem um pequeno trono, um osso que se chama a cadeira, a silla turca, que parece pi, a letra pi. Aí. E nesse tem uma glandulinha chamada de hipófise. E o trabalho dessa glandulinha nesse trono, no meio do cérebro, juntando tudo, só produzir uma gotinha. O trabalho da hipófise é só produzir uma gotinha. Pim. E isso desencadeia todo o metabolismo das outras glândulas e do funcionamento de todo o corpo. Só uma gotinha de uma glandulinha colocada aí no trono, no centro de nosso cérebro, no centro da cabeça. Essa que determina o metabolismo do corpo inteiro. Se ela falta, tudo fica torto. Isto cresce demais, o outro tem gigantes, tem enanos, de tudo por falta de uma gotinha. Outra produz mais, outra não produz, porque o equilíbrio vem daquela gotinha no trono, na cabeça. Quanto nos fala essa tipologia? Precisamos Senhor, basta só uma palavra tua. Tim. Se fez a luz, agora tudo encaixa, agora tudo ficou claro, agora tudo está sendo entendido. Por isso fala João, que essa é a mensagem que pregamos. Deus é luz. Tudo. Deus é luz. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é só uma frase. Irmão, quando Deus faz a luz, por isso à tarde falávamos do Urim, Tumim. O que quer dizer Urim? Luzes. Irmão, viu? Aquele viu? Urim, não só Urim, luzes e perfeições. Luzes e perfeições. Urim, Tumim, esse é o pectoral do juízo para julgar e ver a realidade de tudo, a luz de Deus, por Cristo, pelo Espírito, refletido no corpo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Esse é o resultado do concílio, a palavra de Deus através da igreja, a sabedoria multiforme de Deus se expressando através da comunhão da igreja. Uma comunhão quando ninguém tem que ser quadriculado, senão que tem que ser autêntico e fazer a sua parte. E ao mesmo tempo deixar o outro fazer a parte do outro também. Bom, então aqui já lemos isto. Vamos ler rápido. Sei que tudo quando Deus faz durará eternamente, diz esta tradução. Outra tradução diz será perpétuo. E essa palavra perpétuo é contínuo,
como a palavra tamid, que se refere ao sacrifício contínuo. Mas aqui não se refere só ao sacrifício, sino à continuidade, ou seja, aquela volta da escada em caracol. Amém? Então diz assim: nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus. Por que Deus faz assim? Para que os homens temam diante dele, quando nos damos conta que Deus em verdade tem domínio da história e de tudo. Como pode ser que isto era a tipologia de aquilo? Como Paulo está lendo uma história antiga de Abraão, de Sara, de Isaac, de Ismael, de Agar, e começa a ver as correspondências. Isto, Sara, corresponde com um novo pacto. Fim, luz. Agar corresponde com o antigo pacto. Ismael corresponde com aquele que quer agradar a Deus segundo a força da sua carne e justiça própria. Mas Isaac é aquele que é ajudado por Deus. Abraão era um velhinho, Sara era outra velhinha. E como aquele rei se enamorou daquela velhinha? Alguma coisa fez Deus, que aquela velhinha foi renovada. E aí nasceu Isaac pela mão de Deus. E ele começou a ver o relacionamento do antigo e do novo pacto e tudo isso nessa história que ele chamou de alegoria, não porque não seja história, mas é história usada por Deus como alegoria. Por isso esse princípio de analogia do pensamento global completo do homem, segundo Deus criou, não de uma nação só, não de uma raça só, não de uma época só. É a mente de Cristo se formando no corpo de Cristo. Amém? Então aí diz assim: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Então, estas frases aqui, tanto do capítulo 1 como do capítulo 3 de Kohelet, ou Eclesiastes, o pregador, estas frases aqui estão na base de aquela outra frase: a vista era, mas não é, será. Bem? Ou seja que o que aconteceu no passado era uma figura para entender o que acontecerá no fim. Por isso falamos dessas vidas paralelas. E mencionamos que Antíoco Epifanes é uma vida paralela com o anticristo. E não somente tem um anticristo, tem um principal final. João falou: vocês têm ouvido que vem o anticristo, mas já vieram muitos anticristos. Diz João, anticristos com minúscula, onde o espírito de anticristo se moveu de maneira análoga, semelhante e tipológica. Por exemplo, podemos dizer que Nimrod era uma figura do anticristo. Não era o anticristo, mas o espírito do anticristo, daquele mistério da iniquidade, já começou a se manifestar cada vez que teve oportunidade. Então, por isso muita gente está confusa, parece que tem vários anticristos, mas é porque o espírito de anticristo tem se movido. Mas, assim como em Cristo, Deus quer converger nele todas as coisas, aquele princípio de rebelião do coração de Satanás, através dos seus amigotes, os principados caídos, cada vez que tem uma oportunidade, está querendo levar a cabo o desejo do seu coração de se colocar no lugar de Deus como Deus. E isso manifesta cada vez que pode na história. E por isso João disse que já há muitos anticristos. E por isso sabemos que é o último tempo.
Mas há um anticristo final, o anticristo. Os outros foram tipologia e foram avance do mistério da iniquidade ao longo da história, mas com esse fim que Deus permitirá para glorificar seu nome. Para isto te tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder e que meu nome seja anunciado em toda a terra. Por isso, na revelação de Jesus Cristo aparecem essas personagens que somente servem de telão de fundo para a glória de Cristo. Fazer a diferença, fazer ressaltar a Cristo com luz na frente desse telão de fundo da escuridade. Nossa mentira vai ressaltar a verdade de Deus. Está escrito em Romanos, no Novo Testamento. Então, amados, agora sim, vou voltar à normalidade com este aparelhinho acá, se consigo. E vamos, Daniel 8. Era o sucesso para poder marcar a página. Desde o verso 1, vou procurar ler rápido para chegar na parte nossa. Mas para compreender a parte nossa, precisamos daquele processo. E lembre-se, aqui está falando da mesma coisa, mas com outras figuras, e muda de figuras para que os de fora não entendam e os de dentro sim. Amém? Se você está dentro, não vai ficar confuso. Mas se você está fora, meu Deus, que este assunto aqui. No ano terceiro do reinado do rei Belsassar, ou seja, 2 anos depois daquela visão dos 7, era o mesmo Belsassar, o último rei da Babilônia. Eu, Daniel, tive uma visão depois de aquela que eu tivera a princípio. Quanto à visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Susã. Mas ele não estava. Ele estava na Babilônia, mas foi trasladado para uma cidade importante da Pérsia. Olha, até aqui, no capítulo 2, no capítulo 7, o nome Pérsia, assim expresso, não aparecia. Quando falou para Nabucodonosor, você é aquela cabeça, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e depois só, mas não apareceu o nome. Aqui já começam a aparecer os nomes. E aqui aqueles reis individuais começam a aparecer plurais. E por isso, quando você vai interpretar aquilo, tem que ter em conta a revelação mais extensa que Deus acrescentou depois. Então diz assim: quanto a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Susã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. É aquele mesmo rio que aparece no capítulo 10. Todos estes pedacinhos têm que se manter na lembrança para usar. Como um médico que está fazendo uma operação, pega uma tesoura, pega este, pega aquele. Porque Deus coloca as chaves, às vezes, em outro lugar. Como quando você vai deixar a chave para a sua esposa, você vai trabalhar, e ela não tem ainda a chave, você busca um lugar que só você e ela saibam onde que está a chave. Vinha aquela mata lá na roça, vai colocar debaixo, aí está a chave. Ninguém sabe. Ela vem na roça, pega a chave e abre a porta. Assim vai acontecer aqui agora. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro, antes era leão, urso, leopardo, outra vez, agora é um carneiro. E resulta que o carneiro era o mesmo urso, e eram os mesmos braços de prata. Como Deus muda os símbolos, mantendo a mesma revelação. Então, o véu para fora mudou, a realidade não mudou.
E assim foram excluídos os que não são do Senhor, ficaram fora. Então disse: eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aqui está descrevendo as estações de um Kairós, que é o Kairós da Pérsia. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Ou seja, Deus está acrescentando detalhes àquele segundo Kairós depois da Babilônia. Ainda que ele estava na Babilônia, apareceu em Pérsia, em Susa, vindo isso. Agora, vamos lá pegar a chave lá debaixo daquela matinha lá. Vamos no verso 20 do mesmo capítulo. Aí debaixo, aí lá. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis, e já passou do singular ao plural, os reis da Média e da Pérsia. Você vê aquela chavezinha lá, nos ajuda a entender acá e entender que é Média e Pérsia, relacionado com o urso, relacionado com os braços e peito de prata. É a mesma coisa. Mas Deus está falando com uma linguagem como Ele quer. Assim Ele quis falar. Então voltamos para trás. Agora chegamos a ver o outro Kairós. Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Agora é um bode, e diz que é peludo em outro lugar. Do ocidente. Aquele vinha do rio Lai, lá na Pérsia, no Elam. Este vinha do poniente, do ocidente, que é Grécia. E disse, dirigiu-se, quase salto uma parte. Vinha sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Parece que voava. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então você vê como Deus começa a dar sinais dos tempos e mudar os Kairós, tirando reis e colocando reis. O que falou Daniel no início. Deus muda os tempos e estações, tira reis, coloca reis. Por isso temos que conhecer história e temos que estar ao dia na história que tem a ver com a economia divina. Ou senão você pensa que não está acontecendo nada só porque você não sabe. Então você não vai ver as sinais dos tempos. Mas quando você vê Alexandre Magno vindo a guerrear contra os persas e derrotando os persas, você sabe que chegou o fim do tempo dos persas e do que Deus queria fazer nesses tempos. E agora começou a introduzir outro Kairós, outro paradigma, outra etapa do trabalho da economia divina em direção àquela economia da plenitude dos tempos, que tem que ter o resultado de cada um destes Kairós para se juntar no último. Então aí diz assim, dirigiu-se, verso 6, ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força
carneiro para lhe resistir, mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Estas são as chamadas guerras médicas, dos medos com Babilônia e dos medos e os persas com os gregos, chamadas as guerras médicas. Você pode ver disso em Herodoto, nos 9 livros da história, em Tucídides, na história do Peloponeso, em Xenofonte, na Ciropedia e outras obras, em Josefo e tal, para ver essa história, como a história se cumpriu exatamente como Deus tinha assinalado, com sinais, como diz, previamente designadas para nossa leitura, para nossa compreensão de Deus por Cristo e para saber participar de maneira certa, para que o trem não nos deixe, para que entendamos o que significa a verdade presente, que é a verdade total, mas que tem algo que está fazendo Deus hoje. E vimos tudo isto para ver quão seguro é. Então diz aí, ninguém podia livrar ao carneiro do poder do bode peludo. Vamos no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre Magno. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Quando você vê morrer Alexandre e aqueles 4 generais chamados os diádocos, Antígono, Cassandro, Seleuco, Nicanor e Ptolomeu I, Soter. Se você não se interessa com isso, você não vai ver as sinais dos tempos. Se você se interessa mais com o Mundial de Futebol, sabe quando foi escolhido o presidente dos presidentes da Europa? Nessa hora, muita gente não viu porque estava Flamengo contra, não sei se era Botafogo, e um ganhou 4-1 ao outro. E nessa hora, quem ia saber que aconteceu algo tão importante como começar a sair aquele chifre pequeno no meio de 10? Havia um grande partido de futebol. A gente não viu, não porque não saiu, porque eu vi. Mas eu não vi o partido. Mas depois me contaram que ganhou 4-1, acho que não sei se Flamengo, Fla, algo assim. Fluminense, Flamengo. Isso era o que estava acontecendo quando foi nomeado o executivo europeu. Estava nesse partido. Então aí continuamos agora, voltamos aí debaixo da planta da chave. Já sabemos que esse bode peludo era o rei da Grécia, né? Então voltamos aí, chegamos no verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus, aquelas dinastias dos generais, os diádocos de Alexandre Magno. E aí ele vai conduzindo e se vai concentrando numa dessas dinastias, um dos 4 chifres, que foi Seleuco, de onde vêm os Seleucidas, entre os quais estavam os Antíocos, e chega a Antíoco Epifanes. Mas ao mesmo tempo dá umas frases pequenas que permitem ver que esse primeiro cumprimento típico
ainda não era o definitivo. E deixou frases para poder pular para o verdadeiro. E veio Gabriel e explicou do jeito que explicou depois Jesus. Por isso falamos todo esse enredo de vidas paralelas, de tipologia, de alegoria, de o que há de ser já foi, porque Deus usa isso para revelar e para nos ensinar. Não conforme somente a mentalidade ocidental, sino a mentalidade humana. E vem falando naquela época, não tinha nascido Einstein, nem sequer Aristóteles, ele nasceu foi depois com Alexandre. Ele foi o preceptor de Alexandre Magno. Então voltamos lá. E diz agora verso 9. De dos chifres saiu um chifre pequeno. E outra vez aparece a expressão chifre pequeno. De dos chifres que era os Seleucidas, que era Antíoco Epifanes, que depois cumpriu tipologicamente como a besta que era no tempo da Grécia. Ontem limos no capítulo 17 que João estava falando, a bestia era, mas não é. 5 já foram. 1 é agora, Roma era agora, mas a besta tinha sido antes de Roma, como tipologia. O que há de ser já foi. Deus restaurará o que passou. Então aqui você tem que fazer a leitura do Anticristo e de Antíoco Epifanes, porque são vidas paralelas. Quando você lê a história de Antíoco Epifanes, você vê o que se fala que fará o Anticristo. Jesus não interpretou de maneira historicista como alguns comentaristas de Daniel. Você vai pegar e pega alguns comentaristas de Daniel. Sim, isto se refere a tal coisa de Antíoco Epifanes, e terminou com Antíoco Epifanes. Mas Jesus não terminou com Antíoco Epifanes. Gabriel não terminou com Antíoco Epifanes. Gabriel falou que isto era para o tempo do fim. E Jesus também falou para o futuro dele, depois de morto, mais de 200 anos, quase, Antíoco Epifanes. Mas é útil ler Antíoco Epifanes, mas com óculos de dupla leitura. Você tem que ler do véu para fora e também do véu para dentro. Ver a história passada, arqueológica, mas ver o que está projetando. Assim como quando Paulo lia e via as correspondências. Isto corresponde com aquilo, claro. Isto também com aquilo. Isso são ferramentas hermenêuticas da própria Bíblia. Existe uma bibliologia e uma hermenêutica do próprio Jesus Cristo, que às vezes é esquecida pelos comentaristas, só historicistas e não futuristas. E isso se estão seguindo a um antigo filósofo neoplatônico chamado de Porfírio, que interpretou as profecias só como coisas do passado, que foram acontecidas primeiro e logo escritas como se fosse profecia. E esse é o pensamento do modernismo, que não é tão moderno, porque Porfírio era da época de Platão, de Plotino neoplatônico, Porfírio. Essa mentalidade de alguns comentaristas é a mentalidade de um pagão anticristão, sucessor de Celso, que foi o primeiro pagão filósofo que atacou o cristianismo e que Orígenes defendeu. Não a Celso, o cristianismo. Então, vamos avançar um pouco, meus irmãos, porque, meu Deus, já vamos chegar. O tempo voa, mas confiamos no Senhor que o tempo vem mais devagar agora e nós mais rápido. Amém. Olhe, esse pequeno chifre, que é a continuidade dos reis,
disse, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Agora vamos ver a explicação de Gabriel, porque vamos lendo a visão, mas lembre-se que depois de que aparece a visão, vem Gabriel e lhe dizem, Gabriel, ensina a este a visão. Então temos que interpretar junto com Daniel e com Gabriel. Se só interpretamos sozinhos, à luz de Porfírio e dos modernistas, não vamos entender bem. Mas se interpretamos à luz de Jesus e de Gabriel, aí vamos entender. Então, olha, estamos saltando de lá para pegar aquela chavezinha e voltar, e outra frase, pegamos a chavezinha. De onde vinha aquela chave? De Gabriel. Foi da Gabriel que deixou aquela chave lá. Então, olha aqui. Depois termina isso, vou fazer a leitura desse personagem final, desse anticristo tipológico, que foi permitido por Deus para nos ensinar acerca do anticristo tipificado. Não o tipológico que tipifica, sino aquele final tipificado por este. Essa é outra maneira de Deus nos ensinar, nos mostrar como trabalhará e está trabalhando esse espírito do anticristo, e trabalhará o anticristo final na sua apoteose. Olha o que fará. Vamos continuar desde o verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, esse é Cristo. Já tinha falado isso no capítulo 7. Dele, tirou o sacrifício costumado, o sacrifício contínuo, o tamid, que é uma señal vermelha do Senhor Jesus. Porque ele disse, quando virdes a abominação desoladora, donde não deve estar no lugar santo, ou seja que se levantaria de novo o templo. Exatamente. Mas para que se levante teria que colocar os cementos, os alicerces. Exatamente. E para que se coloquem os alicerces tinha que se restaurar o contínuo sacrifício. Exatamente. E por isso os rabinos recentes ordenaram retomar o contínuo sacrifício. Agora parece que estamos falando de nossos tempos. Aquilo que foi já é. E o que havia de ser já tinha acontecido no passado. Estamos lendo a história do passado com a clave hermenêutica de Gabriel e do Senhor Jesus e de Paulo. Bem, então o que diz aí? Seguimos lendo. Dele tirou, verso 11, o sacrifício costumado, tamid é a palavra. E o lugar do seu santuário, está o santuário, foi deitado abaixo, foi profanado. O que fala Paulo, que aquele anticristo se sentará no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Ou seja, que o templo judaico seria reconstruído, mas seria profanado pelo anticristo no lugar santo, colocando a abominação desoladora, que é a imagem da besta, que fala e manda matar a todo aquele que não adora o dragão e o anticristo. Então aqui diz assim: o exército lhe foi entregue. Ontem falamos de uma notícia que aconteceu entre o presidente Simão Peres e Herman Van Rompuy, presidente dos presidentes da Europa, para que o exército de Israel entrasse na OTAN. E aí virou cativo. É como um pacto com o Seol. Como Estados Unidos parece que é, às vezes, mais pro-muçulmano que pro-Israel. Então, eles ainda estão querendo encontrar proteção na Europa, mas também a Europa não está segura.
E Deus está levando a eles a um tempo de angústia para encontrar a segurança somente no próprio Deus. Por isso Deus está permitindo este tempo de angústia cada vez pior em Israel, as nações todas se juntando contra, e Deus vai a intervir poderosamente, mais do que interveio no tempo dos faraós no êxodo do Egito. Deus fará as mesmas coisas multiplicadas como fez Moisés. E veremos muitas coisas assombrosas, sobressalentes, quando o mundo inteiro venha contra Israel. E já Israel está se amparando na Europa. Grande erro de Israel para aprender e só ficar com Deus. A mesma coisa que estamos nós aprendendo para ficar só com Cristo. Todos esses problemas que nos está explicando nosso irmão Thomas. Estamos sendo levados por todo lado por o braço do companheiro, o cônjuge da igreja, ao que leva no jugo para ficar só com ele. E nós também, por meio do que vai estar acontecendo, estamos sendo também levados para ficar só com ele, debaixo do braço de nosso amado, protegidos pela sua destra, e não por nadie mais, nenhum sistema. Todos os sistemas foram parar nas mãos do anticristo e do diabo, mas nós temos um cônjuge. Nós levamos o jugo com ele, ele é nosso cônjuge, ele é o marido e nós somos a noiva. Amém? E também nós somos os companheiros debaixo do seu braço. Amém? Então, aí sigue falando e disse: o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado. Já termino. Por causa das transgressões. Por que foi isso? Por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, o anticristo, e fez o que prosperou. E depois vem aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Já vou correr. Depois ouvi um santo que falava. E disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do tamide, do costumado sacrifício, e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário para se sentar o anticristo e o exército a fim de serem pisados ou profanados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo Daniel tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem dentre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Este livro de Daniel fala muito esse verbo entender. Os sábios entendidos, os ímpios não entenderão, os santos entenderão, etc. E disse: veio, pois, quem? Gabriel, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e postrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, escuta a hermenêutica de Gabriel. Não era historicista como de Porfírio e os modernistas. Olha que entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, que Daniel estava vindo àquela tipologia que se cumpriu com Antíoco Epífanes, mas não se referia a isso. Ainda aqueles acontecimentos se referiam como exemplo ao fim mesmo, o tempo do fim. Por isso, quando fala Jesus, o fim, acrescenta: portanto,
quando virdes no lugar santo, donde não deve estar, a abominação desoladora de que falou Daniel. Ele está falando não para Antíoco Epifânio, já tinha morto. Jesus sigue falando os mesmos versículos para o verdadeiro cumprimento no fim verdadeiro. A besta era, mas não é, será. Esse é o anticristo. Outros anticristos vieram só para nos ensinar como vai ser o final, mas o final é esse. Então, por isso aqui, você vê, esta visão se refere ao tempo do fim. E aí começa a explicar o assunto do bode, do carneiro e daquele último, e chega no verso 23. Agora é Gabriel falando. Mas, no fim do seu reinado, ou seja, daquelas dinastias, daqueles 4 reinos que continuariam até o fim, quando termine toda aquela série de descendentes. Disse assim: quando os prevaricadores acabarem. Então já não está falando de Antíoco Epifânio, mas está falando do tempo do fim, quando vem o anticristo final. Agora é a hermenêutica celestial de Daniel, de Gabriel. E disse: no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Aqui começa a fazer o perfil do personagem. Grande é o seu poder, escuta, mas não por sua própria força. Parece que os fortes são outros. Ele tem o poder, mas não é ele que aparece. Os fortes são outras potências, mas ele está aí se movendo como ao serviço delas. Olha o perfil. Causará estupenda destruições. Não sei se vocês conhecem bem os entretelões da Primavera Árabe, por exemplo. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Escute aqui. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por isso há certo tipo de guerras agora. E perseguição contra o povo santo, ou seja, Israel e a igreja. Por sua astúcia, é um personagem muito astuto. Nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Não é prosperidade verdadeira. É prosperidade enganosa, engano, astúcia, engano. No seu coração, por fora pode parecer humilde, mas Deus olha o coração. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. A tradução de Reina Valera diz: sem aviso, destruirá muitos. Se lembra a noite de São Bartolomé? Estavam celebrando aquele novo banquete de Baal Peor, casando-se o almirante protestante Hugonote Colini, protestante, com aquela reina de Navarra católica, e em uma grande festa ecumênica. E ante uma pequena señal, mataram os hugonotes na noite de São Bartolomé, assim, sem aviso. Na noite dos cristais, dos nazis, a mesma coisa. Estavam dormindo tranquilo às 3 da manhã, quebraram as janelas, cristais levaram para as câmaras de gás. Isso, a tradução em espanhol é isso. Sem aviso destruirá muitos. A gente não sabe como as vacas vão para o matadeiro. Elas parecem que têm campo,
Mas tem alguns que ele falou de pastores e de cachorros, cachorros pastores alemães, foram levando as vacas assim aos pouquinhos para subir no caminhão, uma por uma, para o matadeiro. Assim está se movendo um movimento global, no econômico, no dinheiro, no time, nos supermercados, na globalização. O joio está sendo atado em manolhos para o fogo. Já termino, irmãos. Já termino. Então disse aí, não quero abusar, mas não quero deixar pela metade. Sim. E disse, falou ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra, ele porém me tocou, me pôs em pé, no lugar onde eu estava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer, essa terceira parte da revelação de Jesus Cristo, as coisas que viste, as que sonham que hão de ser depois destas, te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Como não vamos pôr atenção às sinais de nosso Kairos? Depois aí fala aquilo que já adiantei, de Pérsia, de Grécia, e aí podemos saltar para o verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos para prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Por isso, o Espírito nos tem carregado com isto. Nós não escolhemos o que queremos pregar. É Deus que manda. E diz assim, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, por isso chamado anticristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Se levantará contra Cristo, mas Cristo mandará ele e ao falso profeta, aonde mandou a Datã, Coreia, virão ao abismo debaixo do inferno. E disse, a visão da tarde e da manhã, aquela conversa dos santos do fim que lhe foi permitida ouvir a Daniel, agora respaldou o Gabriel. E disse, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. Olha o interesse do céu. Que esta visão seja preservada, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse, porque era para ser entendida no tempo do fim. Até que se começassem a ver as sinais. Vamos orar, vamos parar aqui. Deus providenciará o que Ele quer com seu povo. Querido Senhor, que estás conosco, nos estás ouvindo, estás lendo nossos corações, guarda-nos na simplicidade para te glorificar e te entender, porque o Senhor reservou entendimento para nosso Kairos, segundo dizes em outros lugares. Senhor, que teu povo possa examinar isto em busca sincera diante do próprio Senhor, e que seja o próprio Senhor que nos ajude, continua ajudando, em nome de Jesus Cristo, e que podamos nos ajudar uns a outros na medida que vamos recebendo do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado.